Excelente noite, Samuca! Excelente noite, Gabi. Obrigado pelo convite. Uma honra receber você aqui. Então, Samuca, eu falei para o pessoal já de você, né? Você é hipnoterapeuta, especialista em ansiedade, também ajuda as pessoas a se destravarem aí na vida em direção aos sonhos delas, né? Ao que elas têm de melhor. E eu compartilho dessa mesma missão, então a gente vai hoje ajudar aqui a galera, né, nesse papo sobre ansiedade. Então, Samuca, o que eu falei? Eu falei para o pessoal e colocando aqui como que a ansiedade prejudica eles. A gente já tem algumas coisas aqui, mas eu queria, antes da gente começar a ler o que o pessoal mandou, que você se introduzisse, desse aí boa noite para o pessoal, se conectasse com eles da sua forma e passo a palavra para você. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia, mas mais do que isso, eu ajudo pessoas comuns a usarem a sua mente a seu favor. Porque olha só, que loucura. A gente vive num mundo onde a gente está super conectado, hiperconectado, com o máximo de tecnologia. A gente se conecta do outro lado do mundo. Mas hoje a gente está perdendo o controle para nossa mente. É como se a gente estivesse perdendo o jogo, sofrendo por coisas que não fazem sentido. E aí, então, ao invés de a gente potencializar a nossa mente, a nossa performance, a nossa produtividade, os nossos resultados, a gente acaba sofrendo por coisas que não fazem o menor sentido. Exatamente isso, Samuca. E quando a gente vai falar de ansiedade e sofrendo por coisas que não fazem sentido, a gente vai falar muito sobre medos, né? Então, a gente tem vivido aí com a base de muitos medos. Então, a ansiedade, ela pode ter aí medo de errar, medo do julgamento, medo do fracasso, medo de passar vergonha, medo do conflito, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente. E aí vai um monte de medos, né, Samuca? Exato. Exatamente. Então, assim, a gente acaba ficando preso, mas o fato é que, será que faz sentido a gente ter medo? Será que faz sentido a gente ter medo de errar? Porque eu sempre trago o exemplo, né? Uma criança, a gente, eu e você, todo mundo que está aqui, quando a gente era pequenininho, a gente só aprendeu a andar porque a gente, de alguma forma, não estava preocupado com a opinião alheia. A gente simplesmente ia lá e fazia. E foi assim, para aprender a falar, a gente falava tudo errado. A gente achava graça ainda. Foi assim para tirar a fralda. E foi assim sucessivamente, repetidamente. Porém, de alguma forma, depois de um tempo, a gente ficou viciado em obrigatoriamente receber aplauso, tá sempre certo, né? E eu sempre falo, né, que tem um padrão disfuncional na nossa sociedade que a gente é obrigado a saber antes de aprender. E não dá para saber antes de aprender. É impossível. É impossível aprender, saber andar de bicicleta sem aprender. É impossível dirigir carro sem aprender. E aí, então, a gente vive vivendo uma sociedade onde as pessoas vão ficando meio que querendo se defender e fingindo. Mas, no fundo, elas morrem de medo. E morrem do medo do julgamento, de um monte de coisa. Total, e a gente vai se moldando a essa forma que a gente considera que é a forma de ser adulto, a forma de amadurecer, né? E aí vai se limitando muitas vezes. E com isso, um quadro de ansiedade vai aumentando e vai piorando gradativamente. Por quê? Eu e o Samuca aqui, a gente estuda bastante sobre a mente humana e a gente já sabe que muitas dessas sementes começam ali do 0 aos 7 anos, né, Samuca? Muitas vezes até no útero da mãe ali, você já pode receber alguma semente de alguma emoção, de algum medo que vai te acompanhando depois ao longo da vida. E o mundo vai sendo só um reforço daquele mesmo medo, né? E o grande problema é que, assim, a grande maioria das vezes, a justificativa que a gente tem para o medo, que a nossa mente racional dá para o medo, ela é plausível. Ela é tão bem embasada que você fala, não, mas eu tenho medo de X, porque olha só, isso, aquilo outro. Só que o que a gente de fato ignora é que existe o outro lado da moeda, existem outros milhões de fatos que corroboram o ato de você não ter medo. Mas é que quando a gente está preso no medo, a gente vive numa prisão mental. A gente simplesmente não consegue ver, enxergar um palmo à frente do nosso nariz.
Então, o que acontece é, eu vou dar um exemplo comum. As pessoas falam assim, nossa, mas andar de moto é perigoso. E eu falo, é verdade. Mas andar de carro é menos perigoso? E todas as pessoas em si falam, é lógico que sim. E elas ignoram que existem outros fatos. Nós não estamos falando que andar de moto não é perigoso. Mas, por exemplo, andar a pé é tão perigoso quanto, só que a gente não sente, percebe? Existe uma justificativa tão forte dentro da gente. Por quê? Porque desde, como você falou, desde a nossa infância, a gente vivencia experiências e significados que dizem algo. O que o papai e a mamãe disseram pra gente, falaram pra gente, o que a gente vivenciou dentro da barriga da mamãe. Perfeito. Então, portanto, gente, acho que a primeira chave que a gente coloca aqui é a significação, né? Para a gente trabalhar aí os nossos medos e o que tem gerado ansiedade, é perceber como que a gente está significando cada coisa na nossa vida e de onde vem essa significação, né? Porque muitas vezes a gente não está disposto a desconstruir o que a gente aprendeu para reconstruir. A gente não está disposto a olhar para a pessoa que a gente mais ama ou para as pessoas que a gente mais ama e dizer que aquela significação que nos foi passada não é a melhor para a gente. É isso. E é muito interessante porque a gente ignora que a gente é condicionado pelo meio, entende, Gabi? A gente ignora isso. Então, por exemplo, a pessoa fala, sei lá, uma coisa que veio à minha cabeça. Medo do CrossFit. CrossFit machuca. Pô, mas se CrossFit machucasse, eu não estou falando que não tem o risco. Mas se machucasse, não ia ter nenhum adepto. Percebe? Só que a nossa mente, ela distorce, a mente generaliza informação. Outro exemplo. Aí eu tenho medo de abrir uma live e falar em público. Mas mecanicamente falar é falar. Não existe um medo de falar. É como se uma pessoa falasse, eu tenho medo de andar em público. Não dá para ter esse medo, você não conhece. Então, quando a gente fala que tem medo de falar, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de desagradar, tem medo de não ser visto como algo extraordinário e assim por diante. Perfeito. E aí, esses medos, agora eu vou puxar aqui um pouquinho do que a galera tem falado para a gente conseguir ir pontuando, né? Esses medos, eles vão gerando ansiedade. Quando começa a já sentir o sintoma, é o que o pessoal está colocando aqui. Então, por exemplo, a doutora Michele Souza falou, a ansiedade atrapalha ela com pensamento excessivo. A K, né? Vou chamar de K, que eu não entendi aqui o nome, mas ansiedade prejudica no sono, tem insônia. Aí, ó, a ansiedade prejudica na produtividade. Ansiedade prejudica, me faz ter compulsão alimentar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento excessivo, né? Que está completamente relacionado também à insônia, né? Quando a pessoa já está apresentando esse grau aí de não conseguir relaxar, de não conseguir mais com que o corpo utilize a sabedoria natural dele de te colocar num sono profundo, né? O que você tem a nos dizer, Samuca? É exatamente, né? Olha que loucura. A mente, ela fica acelerada para tentar lidar com o máximo de informação. E isso, obviamente, tem a ver, olha só, com outro medo. O medo de ficar para trás, o medo do julgamento. Percebe como as coisas vão... E aí eu fico acelerado, eu preciso andar tudo, eu preciso estar à frente, eu preciso ser melhor, eu preciso um monte de coisa. E aí eu começo, e se? E se? E se der errado? E se acontecer? E se? E se? E aí eu começo a ficar cada vez mais refém dos pensamentos. Porque eu não domino mais as situações. Eu estou criando cenários hipotéticos na minha mente, antecipando cenários futuros. E é óbvio, eu não vou desligar, porque e se amanhã acontecer X, Y, Z? Só que a grande maioria das vezes esses pensamentos nunca vão acontecer. Olha que loucura. E vai impactar negativamente. Olha só, o sono, e quem dorme mal não tem produtividade e também não se alimenta bem. É um loop, é o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Então é isso que a gente precisa entender. Uma coisa vai puxando a outra, gente. O nosso corpo ele é completamente conectado e se você tá hoje tendo um pensamento excessivo, é o que a gente fala, não deixa passar, falou assim, não, mas é só um pensamento excessivo, porque hoje pode ser que seja só um pensamento excessivo, mas daqui uma semana, 15 dias, um mês desse comportamento, desse novo padrão,
você vai começar a dormir mal. E um mês de dormindo mal vai piorar. Aliás, um mês não, uma semana dormindo mal já acaba com a sua produtividade, né? Um dia que você dorme mal, você já vai acordar não tendo toda a disposição que você pode ter para viver o seu dia da melhor maneira. E as pessoas hoje têm normalizado muito uma vida mediana, uma vida onde eu tô, às vezes, com o intestino preso, ou eu dormi mal, ou eu tô cansado. Ah, mas é normal, né? A gente trabalha muito, a gente tá cansado, é normal. E não é normal, né? Você pode ter uma alta produtividade, trabalhando melhor, sendo mais eficaz, se sentindo disposto e se sentindo muito bem. Então, esse caminho é possível, né, Samuca? Sim, sim, é exatamente isso. E o que acontece é que daí você entra num loop. Aí o seu corpo acorda sem energia, você está cada vez mais ranheta, rabugento, nervoso, nervosa, e aí o seu corpo é natural, a sua mente vai pedir alta caloria. E aí você tem compulsão. E aí é um loop. Mas a parte interessante, que você falou uma coisa muito legal, Gabi, é que a gente sempre tem uma justificativa para ter o pensamento acelerado. Agora é a eleição. Amanhã é uma ação que caiu. Ontem foi a guerra da Ucrânia. Anteontem, e vai ser assim a vida inteira. A gente sempre vai ter uma justificativa para tal. E a minha esposa, o meu marido, o meu chefe. Só que a gente nem percebe que essas justificativas é meio que um golpe da nossa mente. E a gente cai nesse golpe. E o pior, ao invés de a gente falar, não, beleza, eu estou aceitando como normal, como você falou, uma vida meia boca. Não, eu acredito que aquilo é a única opção que eu tenho. Eu acredito simplesmente que aquilo lá é o comum. E realmente é comum, mas não é o normal, né? Comum é o que o pessoal está vivendo hoje. Normal é ter saúde, é ter qualidade de vida, dormir bem, é ser feliz. Exatamente. E voltar à sabedoria natural do nosso corpo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: nós somos seres incrivelmente poderosos e capazes de nos curar se acreditarmos nisso, né? E se a gente fizer a nossa parte para isso. Porque a gente, como hipnoterapeuta, sabe da atitude mental que a gente também precisa das pessoas que querem trabalhar a ansiedade, que querem vencer a ansiedade ou que querem ter mais domínio da própria mente. E realmente a gente precisa que você esteja ativo, né? A gente não é um profissional que vai chegar e vai entrar e vai resolver a sua vida e vai estar tudo bem. Não, a gente é um guia para você encontrar as respostas e para você encontrar o caminho, porque as respostas estão dentro de você. E muitas vezes a gente fica buscando as respostas fora. Eu quero dar um exemplo. Eu assisti uma terapia do Samuca semana passada, né? Lá na formação. E durante a terapia, a pessoa ela não estava conseguindo encontrar o caminho e muitas vezes falava, não sei, não sei. Me marcou muito, Samuca, por isso que eu até quero compartilhar. Samuca olhou e falou assim para a pessoa: você não sabe porque você está buscando a resposta fora, você está esperando que a resposta venha de fora, mas a resposta está aí dentro de você. Eu não perguntei se você não sabe, eu perguntei o que é que você está sentindo aí, o que é que vem. E aí a pessoa trouxe a resposta. Por quê? Porque muitas vezes para nossa mente, ela vai tentar sempre proteger e fugir. Porque ela montou esse padrão que você vive hoje para te proteger. Então, se você está tendo compulsão, se você está tendo insônia, se você não está relaxando, é porque a sua mente entendeu que esse padrão te protege. Que você ficar 100% em vigília ali, completamente ativo, prestando atenção em tudo, te protege por algum motivo. Então, se a sua mente entendeu isso, quando a gente vai ali buscar um caminho para fazer você relaxar, a mente ela vai querer escapar. Ela, opa, peraí, eu vou perder o meu mecanismo de proteção. Então, a gente precisa ser muito cauteloso e certeiro ali para realmente encontrar a resposta dentro de cada um, porque as respostas estão dentro de nós, né, Samuca? E tão explícitas, tá? Elas estão na nossa cara. Assim, você falou uma coisa que eu me preocupo muito. Eu fiz até um desenho agora, meio de vai ficar feio, mas não tem problema. Que é assim, atitude mental, né? Vamos dizer que isso aqui é o nosso dia. São aqui, ó, 18 horas acordado e 6 dormindo. Cada um adapta à realidade, mas é a média populacional aí. E a gente passa aí essas 18 horas acordado. E aí eu pergunto para você, Gabi, você aceitaria
por um minuto dessas 18 horas, você fazer uma coisa que vai contra os seus valores, por exemplo, você roubar ou matar? Não. Não. Você aceitaria nessas 18 horas fazer alguma coisa que vai contra o bem-estar de alguém? Não. Não. Olha que interessante. Mas muitas vezes a gente aceita aquele pensamento acelerado, aquele pensamento demasiado, aquele pensamento pessimista. A gente aceita, eu tenho motivo para estar. Só que a gente ignora que isso vai crescer, ele vai ser replicado e ele vai virar o problema de dormir, o problema da performance ou da produtividade, o problema da compulsão. Não tem jeito. É aquela frase que a gente diz, a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Nada começa na nossa vida grande. Tudo começa pequenininho. Só que a gente vai aceitando, a gente vai deixando. A gente vai empurrando com a barriga. A gente vai, o pior, dando justificativa. E essa justificativa torna a nossa nova atitude mental. Ó, que perigo. E a atitude mental, quando ela toma proporção, ela vai se retroalimentar sozinha. E aí a gente perde o jogo. E isso que o Samuca falou é muito importante, né? Por que vira um padrão mental, gente? Eu já falei isso em algumas lives, mas é sempre bom repetir para quem está chegando agora também. Tudo que a mente justifica, ela mantém como tá, se torna um padrão. Por quê? Porque a mente racional, ela está sempre buscando justificativas, razões, análise dos fatos, para te dar todas as respostas, para te dar todos os porquês que você faz cada coisa. Então, quando você fala assim, nossa, eu tô com compulsão alimentar, mas por quê? Porque eu tenho ansiedade, mas por quê? Porque é normal, né? Todo mundo tem ansiedade, eu ainda não sei lidar com ansiedade, então eu tô no meu processo. Você pode dar justificativa qualquer, né? E aí a mente mantém no loop. Isso. Então e a aí, gente tem que... Como você vai mudar se você próprio alimenta a sua fogueira? Se você próprio põe ali e fala assim, eu sou isso. Não vai mudar. Por isso que eu falo até sobre signos, né? Muitas vezes as pessoas chegam, às vezes, assim, eu sofro muito no amor porque eu sou de peixes. Aí eu falo sempre assim, você não é refém do seu signo, você quer acreditar, tá tudo bem, mas você não é refém disso. Você não tem que achar que é uma verdade absoluta, né? Que você vai sofrer no amor porque você é de peixes ou porque te falaram que você é assim na sua infância. Então, quando a gente é criança, às vezes a gente escuta assim, você tem um exemplo, né, de um caso que chegou para mim, que ele falou assim, eu sou muito acomodado. Eu escutei a minha vida inteira que eu sou acomodado. Desde pequeno falam para mim que eu sou acomodado. E estava gerando um grau de ansiedade nele tão grande porque ele não estava conseguindo ter disposição e força para fazer o que ele precisava fazer. E aí ele foi perceber, e ele nunca tinha parado para pensar, que na verdade não é que ele era acomodado, é que ele ouviu tanto que ele era acomodado durante a vida inteira, que ele aceitou aquilo como uma verdade para ele e ele já não sabia sair daquilo. Então você perguntava para ele qual que era a justificativa. Porque eu sempre fui acomodado. Não, desde criança eu sou assim. Olha que loucura, olha a prisão. E é isso, porque assim, de acordo com o que ele vai justificando, a mente dele tem um processo, o viés cognitivo da confirmação. Ele quer confirmar aquilo que ele está repetindo para ele. E ele só vai buscar padrões que mostrem que ele é acomodado. A verdade é que existem milhões de padrões, né? Só que a gente não olha para esses novos padrões. É igual a pessoa que chega e fala, eu sou de peixe, eu sofro no amor. Mas todo mundo do universo que é de peixes sofre de amor, sofre por amor, e a pessoa, muitas vezes, ela nunca buscou uma nova referência, né? Porque ela é incapaz. O meio dela, né? Eu gosto de dizer que o nosso meio é a maior hipnose que existe. O meio dela faz e retroalimenta ela. Gente, isso que o Samuca falou é poderosíssimo. O nosso meio... Repete, Samuca, por favor. Que o nosso meio é a nossa maior hipnose, né? Ele alimenta aquilo que a gente é. Então, quando você quer mudar, o primeiro passo para você mudar vai para um outro lugar ou vai para um outro meio, nem que você pague um curso para você estar no meio de pessoas que são completamente diferentes de você.
sei lá, pensa num curso onde só tem empreendedores que estão tendo sucesso e faturando 6 dígitos. Ali você vai ver um padrão. Ali você vai se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, você vai se sentir inseguro, você vai perceber que existem outros padrões. E a primeira coisa que a nossa mente faz é rejeitar aquele padrão, porque está indo para o desconfortável, está mostrando para a gente um outro padrão. Então, a nossa família, muitas vezes, alimenta só quem a gente é. E não tem nada de bom nem de ruim. Só que, muitas vezes, nós estamos com uma programação mental limitada e tendo um resultado limitado. Completamente. Isso é muito importante, né? A gente está em círculos de pessoas que são melhores que a gente. Isso aprendi muito. Acho que sempre tive esse pensamento, mas a Omni trouxe isso muito forte, assim, para mim, que ela frisa muito essa tecla, né? O Samuca também, durante as aulas dele, fala muito sobre isso. Pô, estejam cada vez com pessoas que, seja na roda, não seja o mais inteligente da roda, né? Porque daí, cara, aqui já tá confortável para você, beleza. Se você quiser continuar nesse círculo, ok, mas perceba que você vai ficar num padrão, não tem para onde crescer. Então, assim, busque novos círculos e se permita sair da zona de conforto. Tem uma frase, Samuca, que você falou, eu falei até na live passada, que não é porque te tira da zona de conforto que precisa ser pesado, né? Se você significa isso, e a gente volta lá para o início da live, como que a gente está significando cada coisa? Ou seja, eu tô lá me sentindo, às vezes, insegura, porque eu tô com um monte de empreendedor, um monte de empresária, um monte de gente muito maior, muito fera. Eu posso significar como, nossa, eu não tô me sentindo parte, não faço parte daqui, ou eu posso significar como, nossa, eles já estiveram aqui onde eu estou e eles aprenderam algo que eu ainda não aprendi e agora eu vou aprender. Então, estar disposto, né, Samuca? Acho que estar disposto é uma grande frase. E tem uma coisa, isso aí é genial, né? Porque assim, tem uma frase, na verdade não é nenhuma frase, é uma pergunta para cada um que está aqui se fazer, né? Que eu ouvi do Joel Moraes e é muito legal, que ele fala assim, o que você prefere? Ser o rei do chiqueiro ou o bobo da corte? E o que significa isso? O rei do chiqueiro eu sou o top dentro do chiqueiro e ali é confortável para mim. Eu sou aclamado, todo mundo bate palma e tá tudo bem, só que eu não cresço, não tenho para onde crescer. Só que quando eu sou o bobo da corte, eu sou o último de toda uma corte. Só tem pessoas acima de mim. E, obviamente, é aqui que eu posso crescer. E todo dia que eu acordo, eu faço essa pergunta para mim, o que eu quero ser? O rei do chiqueiro ou bobo da corte? Não tem certo nem errado, mas o fato é que quando a gente acaba aceitando esses padrões da nossa vida, a gente está ficando num loop, a gente está aceitando viver a nossa vida de forma limitada, sem sair para o desconfortável, sem crescer, sem expandir nossa mente, sem impactar mais a sociedade. E isso, gente, o que acontece? Quando eu fico muito na minha zona de conforto, eu não vou ter ferramentas para lidar com a minha ansiedade ou com a minha insegurança ou com qualquer coisa, porque é aquilo, né? A crise de ansiedade, ela prejudica, uma ansiedade generalizada, ela prejudica, mas aquela ansiedade de você, quando você vai entrar num palco, que eu nem significo como ansiedade, eu significo como motivação, que a mão dá uma suada, o coração dispara, aquilo faz você ser melhor, aquilo faz você dar o seu melhor e aquilo mostra que você se importa, né? Mostra que você, cara, tá ali com a sua missão, colocando o teu coração. Então, sair da zona de conforto é muito importante também para a gente não se acomodar na vida, né? Perante as nossas emoções. Aqui eu tô segura, que nem no chiqueiro, né? Que você falou, o rei do chiqueiro. Aqui eu tô segura, eu tô tendo meu ego super suprido porque eu sei que eu sou a melhor, eu sei que todo mundo se inspira em mim. E aí eu fico aqui. E aí, o que acontece quando eu tenho que lidar com um desconforto emocional? Eu não tô treinada, porque eu tô sempre na zona de conforto. E é importantíssimo entender isso, porque isso é fruto só de uma programação que mais hora menos hora vai trazer ansiedade. Mais hora menos hora vai impactar negativamente a nossa vida. Porque o ser humano, desde criança, ele automaticamente busca o desconforto. Uma criança, ela não fala assim,
eu não vou aprender a correr. Já aprendi a andar, não vou aprender a correr. Eu já aprendi a falar 100 palavras, eu não vou aprender 2.000 palavras. Na verdade, a criança curte esse desconforto do aprendizado, porque faz ela melhor. Ela aproveita isso. Só que o ser humano, depois que ele, de alguma forma, ingesta a mente dele, a ansiedade vem. Ah, eu preciso saber, eu preciso acertar, eu preciso isso, e passa a ser desconfortável, passa a ser infernal esse processo, passa a ser um processo de cobrança, de automutilação, de chibata. Nossa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, culpa por não ter feito isso, comparação. Né? Comparação também gera muita ansiedade. Não que a comparação não seja natural, ela é natural. O problema é, eu me comparo para ter referência. E tá ótimo, porque daí eu tenho uma referência do que é melhor que eu e eu posso aprender, me desenvolver. Agora, quando eu me comparo querendo os mesmos resultados que você, sem saber quanto tempo você demorou, isso é burrice. E isso gera muita ansiedade. E vai fazer com que entre num loop, né, de autossabotagem, de procrastinação, porque a ansiedade, ela tá muito ligada a esse loop também, gente. Ou daquela roda do hamster de fazer, fazer, fazer e não ter efetividade, porque você só tá num loop ali correndo e não estrategicamente pensando no melhor, ou te paralisar, que é isso, né? Você tem tantas coisas, pensamentos excessivos, então é melhor eu não fazer nada, que aqui eu tô seguro, né? É isso. E dentre tantas coisas, Gabi, que a gente falou aí da ansiedade, uma das coisas que é mais sorrateira da ansiedade é que ela não entra como uma crise. Ela não entra você passando mal. Ela vem para ser sua amiguinha. Então, como que é? Você está lá, procrastinou, teve medo de agir, deixou para depois, você se sente culpada, você se cobra e vem a ansiedade como uma amiguinha. Vai lá e age. E aí você faz. Só que o problema é que cada hora ela vai passando de um nível. E tem um nível que ela passa que ela não volta mais. Ela não volta para esse nível mais. Ela vai só para cima, que é o nível da crise, que é o nível de perder o controle. E depois tem um outro nível que também não volta mais, que é o nível da pessoa parar dentro do hospital. E aí já está tudo conturbado. E o grande problema disso tudo é como eu ouvi, eu estava num curso e o cara foi dar uma palestra. Ele falou, pô, eu deixei a minha palestra para a última hora e aí eu percebi que a ansiedade, graças a Deus que eu estava lá com a ansiedade para fazer a palestra. Só que é a mesma ansiedade que ajudou ele a fazer a palestra, foi a que tirou o sono dele uma noite antes, 2 noites antes, 3 noites antes. 3 noites. E assim é que entra a ansiedade na nossa vida. Ela entra como uma amiga, como alguma coisa sorrateira, natural, que até te impulsiona, que até aumenta a sua produtividade. Mas que, não digo nem a médio prazo, a curto prazo, ela vai te prejudicar como seu pior inimigo, como seu pior vilão. E o que faz muito isso acontecer de uma maneira muito rápida, gente, é o nosso racional, nossos pensamentos justificando tudo aquilo que a gente está sentindo, tendo as percepções que a gente não está escolhendo, que está vindo lá do subconsciente de padrão da nossa vida. Então, por exemplo, eu gosto muito de um exemplo que eu acho que foi você que deu também, Samuca, esse exemplo. Não sei se foi você, mas, por exemplo, a zebra na selva, né? Aí o leão vai e ataca a zebra. Foi você, né? Foi. O leão vai e ataca a zebra. A zebra, ela sai correndo, dispara ali tudo que ela precisa, luta, fuga, ela sai correndo. E quando ela encontra um lugar ali seguro de novo, o que ela faz? Ela se treme inteira, vai beber uma água e vai seguir a vida. Ela não vai ficar, nossa, o leão, ele quis me matar, eu vou tirar satisfação com esse leão. Porque é isso que piora a nossa ansiedade, faz a gente ficar num loop, gente. Então, são esses pensamentos. Pensa na zebra, né? Agora, toda vez que vier esses pensamentos, vocês vão lembrar dessa live minha com o Samuca e vocês vão lembrar da zebra. A zebra, ela não vai tirar satisfação com o leão, ela vai seguir a vida dela e o único mecanismo de defesa dela vai ser, quando ela encontrar um novo leão, ela vai sair correndo. Ela não vai ficar vivendo a vida dela em função daquilo, com mágoas, com raivas,
com a racionalização de tudo aquilo que aconteceu, prejudicando ela a cada dia. E isso é genial, né? Porque os estudos falam que na natureza selvagem, tem até um livro que fala isso, que chama Porque as zebras não têm úlceras. E é porque é exatamente isso, porque os significados que elas dão para os fatos, elas vão liberar daqui a pouco. Só que nós, como seres humanos, a gente, de alguma forma, engessa a nossa mente. A gente, de alguma forma, trava ela e o que a gente chama de programação. A gente conta que aquela verdade que a gente está carregando foi uma verdade absoluta. A gente conta X, Y, Z e isso impacta negativamente a nossa vida, fazendo com que a gente pare de aprender, pare de se desenvolver, pare de crescer como ser humano. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente pergunta para quem está com ansiedade é como que você tem significado as coisas? Como que estão os loops mentais? Né? Qual é o momento onde você mais percebe que você está com aqueles pensamentos que você não consegue sair? Né? E aí, a gente, obviamente, que tem um caminho para isso, né? Para ajudar vocês a se libertarem disso. Existe um processo para isso. Vocês não precisam, ninguém precisa viver nesse loop, ninguém precisa viver nesse sofrimento. Eu passo pela hipnoterapia, Samuca passa, todos nós. Por quê? Porque além de ser um processo muito poderoso que vai melhorar a tua vida, vai fazer você descobrir que esse padrão que você está vivendo não é o teu melhor, não é normal e que tem uma vida muito melhor esperando por você, né, Samuca? Exato. E o que as pessoas ignoram, né, Gabi, é que assim, quando muitas pessoas falam sobre hipnoterapia, as pessoas muitas vezes falam, mas isso não é para mim. Na verdade, a grande maioria das pessoas não entendem direito como a nossa mente grava essas informações e esses aprendizados. O fato é que o nome certo para como a nossa mente grava é hipnose. E que não deixa de ser uma tatuagem na sua mente. É um significado, pum, que ficou gravado. Então a gente passa por hipnose todos os dias, o tempo inteiro. A gente nem sabe o que está acontecendo. Só que muitas pessoas falam, mas eu não. Como não? Todo mundo. Mas eu não tenho problema. Tem. O fato é que você tem tanto problema que você não pode nem reconhecer que você tem um problema. Você ficou amortecido. Se você tem potencial para ver uma vida nota 10 e isso não está acontecendo, isso já é uma programação. Isso já é um bloqueio. Isso já é uma prisão invisível. E o pior, isso gera ansiedade. Só que muitas vezes você está tão travado com a ansiedade que você nem sabe. Vou te contar uma história, Gabi. Como eu descobri que eu era ansioso. Eu já fazia coaching, eu ainda não era hipnoterapeuta, mas eu já conhecia a hipnose ericksoniana. Aí eu estou numa praia com a minha esposa, lá em Garopaba. E aí, aquela história, né? Todo mundo sabe que é meio que terapeuta, vem aqui tirar aquela casquinha, né? Igual o médico, né? O pessoal vê que é um médico e fala, eu tô com um problema aqui, o que você acha que é? E aí eu tava lá, e eu tava de óculos escuros, assim, meio que quieto. Aí chegou uma moça para falar com a minha esposa, amiga dela, de muitos anos, de mais de 20 anos. E elas estavam conversando ali, eu falei, começou a entrar num assunto meio que síndrome do pânico, ansiedade. E, olha só, ela começou a contar a história do filho dela. E eu aqui falei assim, eu vou ficar quietinho, não quero nem participar dessa história, né? Eu tô de férias. E aí, olha que loucura, Gabi. A mulher falou aqui assim, porque o meu filho está passando por isso, isso e aquilo. Meu olho abriu, eu estava de óculos escuros e fez, eita, conheço isso. Porque ele passa por isso, isso e aquilo. Eu, eita, ela está falando de mim? Ele está passando por isso, isso e aquilo, aquilo outro. E só dando sintomas que eu tinha. E aí acabou a conversa, ela com a minha esposa, seguiram em frente. E aí ela levantou. E quando levantou, deu 5 minutos, eu levanto o óculos assim, com o olho arregalado e falo, amor, isso não é normal? Ela falou, não. Então eu tenho ansiedade. E olha só, eu passei, sei lá, 30 e tantos anos na minha vida
aceitando que aquele padrão ansioso de sofrimento, angústia, nervosismo, explodindo, era uma panela de pressão descontrolada, achando que aquilo era normal. Domingo à noite, quando começava a música do Fantástico, era um aperto no peito, era uma agonia. Eu achava que tudo era aquilo normal. E milhões de pessoas vivem isso, achando que aqueles sentimentos descontrolados são normais. Olha lá, minha esposa. É isso. Exatamente. O pessoal tá aqui, ó, Samuca, se divertindo com a sua história, mas é chorar para não, é rir para não chorar, né? Porque assim, Exato. olha só o potencial que a gente estaria perdendo se o Samuca não tivesse tratado a ansiedade, gente. O quanto de pessoas que ele já ajudou, o tanto de pessoas que ele já transformou, o tanto de aluno que o Samuca tem, eu já perdi a conta, né? Então, assim, o quanto essa ansiedade, se essa moça não tivesse chegado esse dia na praia, o quanto o mundo estaria perdendo, né? Então, gente, a gente acha que às vezes é só pela gente. Eu gosto muito da frase o Conrado fala uma frase que eu acho genial, não sei se é ele ou se ele cita alguém, mas ele conta de uma história que ele estava dando um curso, uma mentoria, e aí ele falou: agora todo mundo vai gravar um vídeo falando de tal tema, porque a gente vai inspirar as pessoas. E aí uma moça pega e fala assim: ah, não, mas hoje eu não tô com a cara legal, meu cabelo não tá legal, eu não vou passar aqui muito legal. E aí ele pega e fala assim: e quem disse que é sobre você? Então, gente, é isso. A gente também melhora para ter uma vida, sim, grandiosa, mas para também impactar, inspirar e ajudar e contribuir com a nossa vida cada vez melhor, né? Então, a transformação do Samuca já impactou muitas vidas. A sua transformação que você está adiando poderia estar transformando hoje muitas vidas. Então, é isso que a gente fala, né? Sobre a nossa responsabilidade de pegar na mão e falar: eu não mereço isso. E isso não é só por mim, porque você fala: ah, mas eu já estou acostumado, Mas não é só sobre você, é sobre todo mundo que você liberta, que você ajuda, que você inspira com a sua libertação. Samuca, você é uma inspiração gigante, né? Você sabe. Obrigado. Recebo com carinho, com muito amor. É isso. Não é sobre a gente. Isso que você falou, Gabi. Não é sobre a gente. É sobre a gente, obviamente, se desbloquear, mas saber que a gente tem muito mais potencial e que muitas vezes a gente está aceitando limitações por amor. A gente está aceitando limitação porque a gente não sabe outro caminho. E a gente não sabe que cada um aqui tem milhões de pessoas para a gente inspirar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu não estou rejeitando o elogio, eu recebo o elogio de todo mundo. Samuel, você é uma inspiração. Puta, obrigado, sou mesmo. Mas a grande sacada é que cada um aqui dentro dessa live pode ser uma inspiração. Existem milhões de pessoas abaixo de nós que estão precisando dessa inspiração. Só que muitas vezes o mais confortável é desligar a live e não é mandar uma mensagem para a Gabi. É pôr a sujeira mais um tempo embaixo do tapete. É falar: eu vou guardar mais um dinheirinho, eu vou fazer mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali. E esse amanhã nunca chega. Só que o pior, que eu sempre trago para reflexão, é que quando a gente vive isso, a gente não está dando o nosso melhor para nossa família, para as pessoas que a gente mais ama. A gente está andando de freio de mão puxado. É como a gente é uma Ferrari. E a gente está empurrando ela por medo de gastar combustível. Não faz sentido. Sensacional esse exemplo. É e aí eu penso muito nisso, né? O Samuca estava falando, hipnose é tudo que, estampa na nossa mente ali, né? É uma tatuagem na nossa mente. Então, você está sendo hipnotizado o dia todo ali pela mídia, pelo médico, pelos seus pais, pelo professor, por todo mundo que você colocou aí, coloca como figura de autoridade, ou uma música, ou um filme que você assiste. Ali, quando você está dentro daquele filme, você já está emocionado, você não está mais nem pensando o que sua mente está absorvendo dali, daquelas crenças, daquilo que está acontecendo. E a gente tem hoje ferramentas que você pode fazer isso de uma maneira consciente, né? Para você olhar quais foram os padrões construídos até aqui e programar da maneira que é útil para você, que faz sentido para você. Então, a hipnose, gente, ela acontece você querendo ou não. Use a seu favor, né? É isso. E essa é a melhor exemplo. É uma ferramenta
que é milenar, que é cientificamente comprovado e que está impactando a nossa por gerações e gerações, mas algumas pessoas ainda querem depreciar por medo, por falta de conhecimento, mas o fato é que você pode mudar a sua vida muito mais rápido do que você imagina. E parece que a nossa mente, ela escutou tanto uma outra verdade, que quando a gente fala isso, parece que, não, mas eles não sabem o que estão falando, ou, estão querendo vender algo para ser mais fácil do que é, né? E não, gente, não é. É que a gente está tão preso na dor, a gente está numa sociedade tão presa num sistema que está, assim, doente, né? Se curando a cada geração, que a gente acredita que o nosso poder é esse quando ele não sei, não cabe nem aqui, né? E a gente não tá hoje utilizando o nosso verdadeiro poder. E as pessoas sabem disso, elas até falam disso, né? A gente vê as pessoas falando, a gente não usa toda a capacidade do nosso cérebro. Mas parece que tá tão anestesiado que até essa informação não é algo que faz você... Cara, se eu não tô usando, por que eu não tô usando? Como que eu uso mais? Né? Mas não, eu vejo às vezes em roda de conversa, vocês viram que saiu uma matéria lá científica que a gente não usa parte da nossa mente, tal, nosso potencial, mas como se fosse, então tá, então vamos ficar aqui. E não, cara, tem um caminho, a gente ainda tá engatinhando sobre o poder da nossa mente, a gente tá cada dia descobrindo mais e mais. Então, quanto antes a gente já começar a se reprogramar, antes você vai viver a vida que você quer viver. Simples assim, né? E tem mais coisa, né? Porque muitas vezes a gente só procura quando já perdeu a mão. Quando aí já tem uma doença instaurada e o processo é muito mais doloroso. Então, a grande sacada é saber que você não precisa esperar sofrer ou sentir dor para investir em você, na sua saúde, né? Para cuidar do seu bem maior que a sua mente. A sua mente comanda o seu corpo. Hoje já tem estudos falando, e até com o Covid isso ficou mais claro para a ciência, que as nossas emoções precedem a fisiologia. O que quer dizer isso? Existem pessoas com emoções que desequilibraram e que ficaram mais suscetíveis ao vírus, a outras doenças. É igual. Ou seja, a emoção precede a fisiologia. A emoção comanda a fisiologia. A emoção altera a fisiologia. E se você trata a sua mente, não quer dizer que você então vai ficar imbatível para qualquer vírus. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Não é uma ilusão que a gente está falando, mas é sobre você cada vez mais ficar menos suscetível às situações do ambiente. Perfeito. É isso, gente. Isso é poder interno, isso é poder pessoal, que ninguém tira de você. Porque quando você constrói uma mentalidade forte, quando você constrói a sua mentalidade que é útil para você e trabalha ela todo dia, porque a gente se motiva todo dia, a gente tem uma nova crença todo dia, eu posso todo dia aprender uma palavra nova. Aquilo que o Samuca falou, é natural do nosso corpo a evolução. É que a gente, como adulto, acha que a gente já tem que saber tudo, tem que estar pronto, tem que estar aqui falando como se eu soubesse tudo. E não, a gente está aprendendo a cada dia. Então, a cada dia você vai construindo a sua mentalidade. Quando você constrói uma mentalidade forte, lida com os desafios, esse poder ninguém tira de você. Se você amanhã perder tudo, você reconstrói. Agora, se você coloca todo o seu poder no externo, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, e não trabalha internamente, a hora que você perdeu tudo, você perdeu tudo. Exato. É poderoso isso. Muito legal. O pessoal falou, aprenda a viver o poder do agora, live top, live de milhões. Marcela comprou um selo, obrigada, Marcela. Quais são os benefícios da hipnose? Kika perguntou. A gente ficaria aqui falando muito. São inúmeros, né? São inúmeros. São inúmeros. Não sei por onde começar, mas assim, a primeira parte é entender que o Jerry fala isso, né? Tudo é um aprendizado. Então, assim, todo aprendizado que você tem na sua vida aconteceu por uma hipnose. E aí, para ser didático, vamos lá, é assim. É como eu falo sempre nas formações. Só existe uma hipnose. Mas, para ser didático, a gente vai falar de duas hipnoses. A primeira, que é a hipnose natural.
ela ocorre o tempo inteiro, está acontecendo aqui, sem que ao menos a gente perceba, né? E isso ocorreu a vida inteira, desde a nossa infância, o momento que a gente nasceu, teve a concepção na barriga da mamãe até os dias atuais. E tem a hipnose que a gente chama de formal, que é a hipnose com um hipnoterapeuta, um hipnólogo, um hipnotista vai fazer sobre uma pessoa e utilizar algumas técnicas para acessar áreas da mente, do cérebro e reprogramar alguma coisa e programar alguma coisa. Ponto. Mas, então, o Jerry fala que tudo que a gente... Jerry, para quem não sabe, é o fundador da Omni, né? Que é a maior escola de hipnose do mundo, que a Gabi é formada e que eu sou instrutor. Ele diz que tudo que a gente vivenciou na nossa vida, de alguma forma, é uma hipnose. Foi uma hipnose e deixou um aprendizado. E a parte legal é que se tudo que você tem na sua vida é fruto de um aprendizado e reflexo das suas experiências, dos significados que foram dados, desde da sua saúde, a sua crença financeira, aos seus relacionamentos, se tudo isso é uma hipnose, você pode entender que você pode, através da hipnose, ressignificar qualquer coisa na sua vida e reaprender qualquer coisa para você dar o direcionamento que você quiser na sua vida. Ponto. Exatamente. Nossa, foi excelente essa explicação. Você conseguiu colocar em poucas palavras algo que é realmente muito impactante, muito transformador. E o que eu gosto de complementar com o que o Samuca falou é que se você está vivendo isso todo dia, você não vai deixar de viver hoje. A sua programação ela não parou hoje. Amanhã você vai continuar, gente, sendo hipnotizado cada vez mais. Só que o que está acontecendo hoje? É aquilo, o nosso cérebro, ele só capta aquilo que ele conhece. Então, se hoje os seus padrões foram construídos dentro de um resultado que você não está satisfeito hoje, daqui a 5 anos, isso tende a ser 5 vezes 365 da mesma coisa, tá? Por quê? Porque tudo é um reforço da semente que foi construída aí. Então, quando você reprograma ou quando você programa algo novo, você vai começar a reparar e a perceber outros estímulos também. E isso muda tudo, porque você descobre uma nova vida, assim, novas percepções, novas significações, né? Samuca na formação ele fala, é aquilo, você chega, te falaram até hoje que uma cadeira, isso é a vida. E você olha para essa cadeira, isso é a vida. Mas e aí? E se você quiser olhar e falar, não, peraí, agora a vida para mim é outra coisa, né? E você tem esse poder na sua mente. Literal. E a gente tem que aproveitar, tem que utilizar. A gente está chegando no final da nossa live. Gente, voou, né? Voou. Vamos já indo para o fechamento. Eu quero que o Samuca... Ó, a Rúbia falou assim, esqueceu de falar que é um dos melhores instrutores. Ou melhor, né, gente? Ainda não estou na melhor performance, mas caminhando para chegar lá. Então, manda mensagem pra gente. Aprenda a se observar. Seja observador da sua mente. Tudo está dentro de nós. É isso, gente. O que a Marcela falou, no mundo da hipnoterapia, algo muito humano que vejo é essa visão de que todos estamos em evolução e todos temos que nos tratar. É isso. E é muito louco, né? Porque assim, a mensagem que eu deixo para hoje é, cara, no primeiro dia da formação, onde todos os alunos, ou a grande maioria dos alunos me odeiam, a primeira coisa que eu falo é que o melhor terapeuta é aquele que se trata. Não é sobre dominar uma técnica. Dominar a técnica é parte do processo e parte obrigatória. É sobre dominar a nossa essência humana, ou trabalhar isso para a gente reconhecer as nossas feridas. E aqui eu vou além, Gabi. A gente está num grupo de alto nível, eu vou além, porque eu já gostei do seu grupo aqui, que não é nem sobre ser terapeuta. É aquela pessoa que se ama e que ama as pessoas ao seu redor, ela se trata. Ela não deixa para amanhã. Ela faz o que precisa ser feito. Porque tem milhares de coisas que são pontos cegos. Mas eu te garanto, eu aposto com qualquer um que investir dinheiro em se tratar. Esse retorno vem centuplicado. Seja o retorno de amor para sua família, para as pessoas que você mais ama e mais aprecia, mas também o retorno de performance financeiro, de qualidade de sono.
E vai virando uma bola de neve, da mesma maneira que um problema, quando surge, ele vai virando uma bola de neve até o ponto que a gente está no fundo do poço. A mesma coisa é quando a gente se trata, quando a gente escolhe mudar nossa mente, mudar aquela chavinha e falar, opa, hoje eu escolho ser melhor. Então, aquela pessoa que se ama e que ama as pessoas ao seu redor, essa pessoa se trata. E se eu posso deixar como um conselho, uma dica ou qualquer coisa, se trata. Porque os tempos hoje, eles são... Eu não gosto de vitimizar, mas é que os meios de comunicação, eles são assustadores, eles são polêmicos, eles criam cenários na nossa mente onde a vida sai da nossa mão. E, na verdade, a única coisa que existe é que a vida está na sua mão. E ela só sai da sua mão quando você não se trata. E quando você se trata, então, é ter todo o poder das escolhas na palma da sua mão. Nossa, que poderoso, Samuca! Ai, Samuca, a gente tem mais 5 minutos. Fala mais um pouquinho que, assim, tá sendo incrível te ouvir aqui. A gente não sabe quando que ele vai conseguir voltar, então vamos aproveitar o máximo. Eu achei que era o final, então, mas vamos lá. É isso, a gente acaba sendo influenciado pelo mundo. Pelas pessoas que falam, isso não é real. Né? Até, então, vou compartilhar uma história de uma psicóloga, aluna nossa, e um dia ela estava exatamente ouvindo essa história, eu estava conversando, eu estava numa live com o Michael, e aí a gente estava falando da hipnose, e como a gente é apaixonado, da mesma maneira que a Gabi fala apaixonado, eu falo apaixonado, porque transforma a minha vida. E hoje transforma a vida da minha família, a vida da minha filha. E até esses dias, a Marina, ela fez não sei o que, ela bateu a testa. E ela estava lá com um calombo crescendo. E eu fiz algumas das técnicas que a gente já sabe, né? O flash, não sei o quê. E aí, simplesmente não inchou. Então, transforma a vida da minha filha. E a gente estava conversando e falando da paixão que a gente tem pela hipnose, pela hipnoterapia, mas mais do que isso, sobre a essência humana e sobre a mentalidade humana, né? Sobre qual o poder da nossa mente. E aí, então, depois dessa live, eu recebi um áudio, né? Eu conto sempre essa história, eu recebi um áudio gigantesco de 11 minutos. E, cara, a cada 15 segundos ela repetia: eu não vejo a mágica que você vê na hipnose, eu não vejo isso que tem na hipnose, eu não vejo aquilo. E aquele áudio me tocou, porque eu fiquei refletindo, onde está, né, tudo isso? Mas foi nesse momento que abriu algo muito grande na minha mente, que é, na verdade, a mágica não está fora da gente, a mágica está dentro da gente. A mágica está no ser humano, né? Numa mulher que com óvulo e espermatozoide faz a vida. Numa mulher que, de repente, é soro positivo, dependente química, anêmica, desnutrida, e a vida vence. A vida vence naqueles casos onde uma pessoa está desacreditada num leito de hospital e aí todos os dados clínicos falam, vai morrer, e a vida vence. Então, na verdade, o que eu tenho para falar é, a vida é mágica. Cada um carrega uma mágica dentro de si. Só que, de alguma forma, acabou deixando que o mundo deixasse cinza, fizesse perder o brilho. Mas, no fundo, a vida é mágica. Você tem a mágica dentro de você. Cabe a você resgatar ela. E a forma que a gente conhece. É a hipnose, a forma que a gente conhece, né? Nossa, Samuca, genial! Eu quero te agradecer 1000%, assim, por essa live. Eu amo falar com o Samuca, eu amo estar com o Samuca. O Samuca é aquela pessoa que a gente falou, gente, de estejam perto com pessoas que te inspiram, que te fazem ser melhor. O Samuca é uma dessas pessoas, quem ainda não segue ele, segue ele. E eu quero agradecer, Samuca, mais uma vez. Estava vendo aqui se tinha alguma pergunta, algum comentário. O pessoal está falando aqui, nossa, live top, sempre bom escutar este cara. Pessoal aqui, vários alunos. O Lucas está aqui, que incrível. Foi realmente incrível, Samuca. Quero te agradecer por esse bate-papo. Foi demais. Obrigado por você ter convidado aí. Um beijo no coração de todos. Espero ter somado.
E é isso. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a Gabi, manda mensagem para mim. A gente tá aí para ajudar.